Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma o teu trono, venha, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Graça e paz, queridos e amados irmãos. Estamos iniciando agora a nossa live de oração. Somos a Congregação Batista no Jardim Gá, congregação da Primeira Igreja Batista no IP, Pastor Jonas Azevedo. Desejamos a você que já entrou, que vai entrar, que seja bem-vindo. Você que vai estar assistindo esse vídeo depois, seja no nosso próprio Instagram, seja no nosso canal no YouTube, canal Pastor Robson Vasconcelos, e também provavelmente também na nossa fanpage no Facebook, ok? Então vamos orar ao Senhor nesta hora. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vocês que forem entrando podem estar fazendo seus pedidos de oração. Eu vou estar anotando e posteriormente vamos estar fazendo uma outra oração em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nesta hora nós queremos louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, bendizer o Teu nome, render graças ao Senhor. Queremos colocar diante do Senhor, meu Pai, todos os nossos irmãos, todos os membros e congregados da Congregação Batista no Jardim Gá. Queremos colocar diante do Senhor, meu Deus, as suas vidas, suas famílias. Queremos colocar aquele bairro, aquela comunidade, Senhor, na Tua presença. Colocamos também diante do Senhor o pastor Jonas, pastor presidente da Primeira Igreja Batista no IP, do qual a nossa congregação faz parte. Abençoamos a sua família, abençoamos o seu ministério, abençoamos a PIB do IP, Pai, por teus filhos que têm orado pela congregação, que têm contribuído também. Santo Deus, queremos também apresentar a nossa convenção em tuas mãos, a Convenção Batista do Planalto Central, o presidente, pastor Luiz Cláudio Peçanha, meu pastor e pastor da PIB do Jardim Gá. Pedimos ao Senhor sobre sua família, Senhor, que o Senhor guarde, que as tuas mãos estejam sobre ele, sobre sua casa, que o Senhor abençoe a PIB do Valparaíso, Deus, e toda a cidade do Valparaíso, todo o estado do Goiás, todo o entorno de Brasília, a capital do Distrito Federal, Pai. Nós oramos a Ti agradecidos em nome e pelo poder de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, queridos, nós recomeçamos a nossa live de oração às quartas-feiras. Sempre iniciaremos às 19 horas. E hoje nós iniciamos, como eu venho anunciando, uma série de estudos, queridos, sobre ídolos do coração. Será que nós, cristãos, podemos ter ídolos no coração? Quais seriam esses ídolos? E o que fazer para que esses ídolos não criem raízes, não tenha um altar em nosso coração, Então vamos estar falando durante vários encontros nossos aqui nas quartas-feiras a respeito desse assunto, ídolos do coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos louvar um cântico que fala sobre santidade, que é uma decisão nossa, que nós precisamos ter essa iniciativa e essa decisão de sermos santos ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor com este cântico. E logo após vamos estar iniciando o nosso estudo. Prepare o seu coração para a mensagem que vai estar vindo logo mais.
decido ser santo. Eu decido te seguir. Eu decido ser curado. Eu decido ser livre para ti. Eu decido ser santo. Eu decido te seguir. Eu decido ser curado e ser livre para ti. Eu decido ser santo. Eu decido te seguir. Eu decido ser curado. Eu decido ser livre para ti. Derrama cura em mim, Senhor. Traz tua unção sobre mim. Vem com teu rio e limpa-me. Tende eu sou vencedor. Renova minha mente. Vem, renova o meu ser. Vem, inunda minha alma. Vem encher-me com teu poder. Derrama cura em mim, Senhor. Traz tua unção sobre mim. Vem com teu rio e limpa-me. Em ti eu sou vencedor. Derrama cura em mim, Senhor. Traz tua unção sobre mim. Vem com teu rio e limpa-me. Em ti eu sou vencedor. Eu decido ser santo. Eu decido te seguir. Eu decido ser curado. Eu decido ser livre para ti. Glória seja dado o nome do Senhor. Queridos, essa canção fala muito forte aos nossos corações. Ser santo, na verdade, é uma decisão, né? É uma decisão que cabe a nós, por amor ao Senhor, por tudo que Ele fez por nós, continua fazendo, pelo melhor de tudo que Ele já fez, que é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Eu quero ler a palavra do Senhor, queridos, em 1 Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, a partir do verso 18 até o versículo 32. Abra sua Bíblia junto comigo. Romanos capítulo 1, versículos 18 ao versículo 32. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus,
seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus os entregou a tais pessoas a impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos em si, porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, porque é bendito para sempre. Amém. E por essa razão Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrária à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram, então, início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmo o castigo que a sua perversão requereu. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os que continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Hoje, queridos, nós falaremos o tema principal, do que nós vamos estar tratando aqui são os ídolos do coração. E hoje nós queremos falar dele, o coração, o coração corrompido. O coração corrompido. Que coração corrompido é esse? Por que esse coração corrompido? Amados, diz a palavra de Deus que viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Isso se encontra nos versículos 11 e 12. A descrição é reforçada e diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Amados, vivemos mais do que nunca com corações corrompidos. Coração corrompido, queridos, é a evidência de um mal que aconteceu e acometeu o homem desde a queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Ali, a queda, de fato, ela foi acontecida, e nós ficamos, então, com essa herança de um coração corrompido. Segundo um pastor batista chamado Claude, depravação, ele define o que é depravação. Que depravação é o estado da natureza que faz o homem colocar o eu no lugar de Deus e a buscar a sua autossatisfação. Ou seja, o homem, ele coloca ídolos no seu coração e esses ídolos são aquilo que cria nele uma autossatisfação. Ou seja,
honra e tem o interesse como o fim supremo de todas as suas ações. E hoje nós vamos estar falando propriamente do coração, que tem sido esse altar. E no decorrer dos dias, das semanas, que nós vamos estar aqui nas quartas-feiras, vamos falar especificamente sobre cada ídolo desse que está no nosso coração, ou pode estar no nosso coração. Então, queridos, o que nós podemos analisar é que o homem, ele, devido à sua queda, né, a queda dos nossos pais, né, adquiriu por natureza um coração depravado. Então, depravação é a corrupção da natureza que leva os homens a agirem para a sua própria glória, para a sua própria vontade, para a sua própria autossatisfação. E esse texto que nós lemos, de Romanos capítulo 1, versículos 18 a 32, o apóstolo Paulo, ele fala justamente sobre a causa. E não somente sobre a causa, mas ele fala sobre os sintomas e o tratamento para o terrível mal da depravação humana. Será que há assim uma cura para o coração depravado? Irmãos, somente Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, pode redimir o homem, dando a ele um novo coração. Isso é possível. Assim diz o Senhor, está escrito na palavra, é promessa de Deus para aqueles que creem, para aqueles que desejam, né? Porque eu nasci assim, tal, eu não mudo, não há jeito. Há jeito sim, queridos. Há jeito sim. Em Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27, a palavra de Deus diz assim: Dar-vos-eis coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, glória a Deus, né? E fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Então não é preocupação sua, pastor, será que eu consigo mudar de vida? Será que eu consigo deixar de amar o mundo? Será que eu consigo deixar fazer com que essas coisas sejam parte do meu coração corrompido? Porque é isso que o coração corrompido quer, queridos. O coração corrompido, ele não quer agradar a Deus, ele quer agradar a si próprio. Mesmo que essa autossatisfação lhe traga destruição. Irmãos, quantas pessoas têm morrido por DSTs? Eu não falo nem de AIDS mais. Outras DSTs. Quantas pessoas têm morrido de cirrose hepática devido a bebidas? Quantas pessoas têm adquirido loucura, morte por causa de drogas? É isso que esse texto de Romanos, capítulo 1, versículos 18 ao 32 mostra. E a palavra de Deus também ela é clara. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que é o salário? O salário é aquilo que você recebe por merecer. Você trabalhou, você é digno do salário. Então, o salário do pecado, ou seja, é a morte. Você praticou o pecado e você vai ser recompensado com ele pela morte. Mas o dom gratuito, olha que maravilha. O salário você precisa trabalhar para receber. E o salário do pecado é a morte. O salário, o que gera a morte é a prática do pecado. Mas para você adquirir a vida eterna, é gratuita. Né? Como as pessoas brincam, é de grátis. É 0,800. Para a gente ver o amor do Senhor para conosco. Então, amados, o profeta Jeremias, ele faz uma importante advertência também para nós. No capítulo 17, verso 9. A gente ouve muito por aí, eu não sei que decisão tomar, né? Principalmente no que tange a lados emocionais. Né? Quantas pessoas, eu estou com um problema com meu marido, eu estou com um problema com minha esposa, e apareceu uma pessoa que me trata bem, uma pessoa que me dá carinho, uma pessoa que me dá atenção, uma pessoa que me elogia. Aí os amigos dizem, olha, siga o teu coração. Que palavra bonita, né, irmãos? Que frase linda, né? Siga o teu coração.
palavra de Deus diz em Jeremias 17:9 o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E olha que palavra forte, irmãos. E desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? O nosso coração, ele é corrupto. E não é pouco corrupto, não. O texto diz que ele é desesperadamente corrupto. Então não vá seguindo o seu coração, né? Não vá seguindo o seu coração. Siga a palavra de Deus, siga a vontade de Deus. Que no momento pode ser amarga, no momento pode ser algo que você não queira, mas a vontade de Deus, irmãos, é comparada com a nossa vontade em relação aos nossos filhos. Quando a gente diz não aos nossos filhos, algo que eles querem muito, mas que nós pais, nós adultos, nós, pessoas com mais idade, que já conhecem a estrada da vida, diz não, o que é que eles fazem? Se estribucha, fica de cara feia, fica bicudo, né? Mas a gente diz não porque sabe que não vai ser bom para eles. A mesma coisa é Deus. A mesma coisa é Deus. E engraçado que às vezes temos o nosso comportamento é igual a dos nossos filhos quando crianças, quando nós também falamos não para eles. Então nosso coração, ele é corrupto. Não vá pelo coração. Vá pela palavra de Deus. Que aqui está a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, para que não sejamos enganados pelo nosso coração, é fundamental conhecer o que está por trás dos nossos anseios, das nossas vontades. Mais do que isso, irmãos, nós precisamos, na verdade, nos valer da graça e do senhorio do nosso Deus. E se submeter a essa graça e se submeter a esse senhorio de Cristo. É como diz Paulo, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, observe bem, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Eu li 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 a 6. A nossa vontade, que em outras palavras é o nosso desejo do coração, deve estar cativo, preso, submisso ao senhorio de Cristo, à graça de Deus sobre ele. Então devemos reconhecer que essas fortalezas, que esses sofismas, eles e toda altivez, né, deve estar submisso ao Senhor. Então nós precisamos entender a primeira coisa. Qual é o germe dessa depravação humana? Por que o nosso coração é depravado? Por que no nosso coração há altares? Por que isso? Deus abençoe a irmã Suer, minha cunhada missionária Suer. Deus abençoe a irmã Suer, irmã Eliseu, né, a família abençoada que o Senhor tem dado ali, o Eliel, o Elias, né, o netinho, e também a Isva, né? Deus abençoe a essa família abençoada. Débora Cruz também conosco, minha esposa conosco aqui também, em nome de Jesus. Então, amados, qual é o germe da depravação humana? Nós estamos falando, começamos hoje, nessa primeira quarta-feira, sobre o tema ídolos do coração. E isso, queridos, não se refere apenas a não crentes. Infelizmente, há muitos cristãos com ídolos no coração, né? E às vezes a gente pensa que ídolos só é imagem de escultura, né, de uma religião qualquer. Não, irmãos. Tudo aquilo que tenta ocupar o nosso coração, que faz com que a gente fique insubmisso à vontade de Deus, se torna um ídolo. Então nós temos que entender isso. Que a nossa vontade, como foi o texto lido, esteja cativo à vontade do Senhor. Então, para entender, amados, o que Paulo
ele escreve no texto principal que nós lemos, que é Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 32, é necessário recordar um pouco do ensino bíblico a respeito da queda de Adão e Eva. Porque tudo isso aconteceu em consequências a esse ato da queda de Adão e Eva. Então, segundo a Bíblia, com a queda, toda a descendência de Adão foi afetada. Toda a descendência de Adão foi afetada. Romanos capítulo 5, eu vou ler aqui capítulo 5, versículos 12 e 13, diz assim: concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo, olha só, por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos. Foi dada a todos os seres humanos porque todos pecaram. Versículo 13, do capítulo 5 ainda. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Ou seja, nós recebemos esse legado do pecado, esse legado de um coração corrompido, de um coração depravado, oriundo da queda de Adão e Eva. Então todos os homens, em todas as épocas e em todos os lugares, trazem consigo, trazem dentro de si o germe do pecado. Pecado original. Né? Pecado original. Nós já nascemos com esse pecado. É por isso que Davi, no Salmo 51, versículo 5, diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós temos os nossos próprios pecados, praticados por nós mesmos, mas nós já nascemos na égide, debaixo da égide do pecado. Então, queridos, todos os males descritos por Paulo nessa carta de Romanos, e especificamente nos versículos 18 a 32 do capítulo 1, né, se você não entrou no início e não pegou a leitura, note aí na sua palavra, na Bíblia, no caderninho, né, para você ler depois a seriedade desse texto. Romanos, capítulo 1, 18 a 32. Então, esse texto de Romanos 1, 18 a 32, ele retrata a depravação humana, né, e tem como raiz o germe do pecado que foi instalado na natureza humana, na vida dos ímpios. A depravação, queridos, se manifesta nas mais diferentes e reprováveis e perniciosas formas, como com desdobramento e consequências diversas. Nós vimos isso, por isso que o provérbio diz que pelo jeito da criança a gente já percebe, né, de uma certa forma ou de outra, a própria índole que a criança vai ter. Porque a criança ela já nasce assim. Você vê que uma criança ela não aprende, ninguém chega e diz, olha, ciúmes é assim. Não, ela já tem ciúmes. Criança pequena, ela vê algo dela na mão de outra, ela vai lá e toma, agride o outro. Por quê? Justamente devido a termos nascido sob a égide do pecado. Quais são, queridos, então, os sintomas da depravação humana? Quais são esses sintomas? O germe da depravação humana nós já vimos, que foi a queda de Adão e Eva e que isso decorreu em cima de nós. O texto apresenta, na verdade, sintomas. Toda doença, para ser diagnosticada, tem que ser estudado sintomas. E a depravação humana ela também tem sintomas, que certamente são vários e também não são únicos. O texto de Romanos 1, 18 a 32, ele fala sobre esse sintoma. O primeiro sintoma é supressão da verdade pela maldade. No versículo 18, se você está com sua Bíblia na mão, capítulo 1 de Romanos, capítulo 1, versículo 18, diz assim: a impiedade e perversão dos homens que detêm verdade pela injustiça. Desde a queda, amados, dos nossos primeiros pais, o homem é dominado por essa tendência de substituir a verdade de Deus pelas mentiras de Satanás. Desde os tempos mais antigos.
E hoje está mais comum ainda. Hoje as pessoas, a própria sociedade em si, o certo passa a ser errado, o errado passa a ser certo, o que você ensina certo as pessoas dizem que é errado, vem outro, ensina o que é errado e as pessoas aceitam como verdade. Essa passagem subentende, esse versículo 18 do capítulo 1 de Romanos, subentende, entretanto, que o homem possui o remanescente da imagem divina em si mesmo. Apesar de tudo, o que, embora caído em Adão, porque nós somos seres caídos em Adão, né, pode afundar ainda mais profundamente, obscurecendo, queridos, e suprimindo os elementos da verdade que restam em sua razão e consciência. Então, a primeira coisa, a primeira característica, o primeiro sintoma de um coração depravado é justamente suprimir a verdade pela maldade. Outra coisa é a rejeição à revelação geral de Deus. É outro sintoma, o segundo sintoma da depravação do mundo, do nosso coração, do coração das pessoas, né? Nos versículos 19 e 20 de Romanos 1, que é o texto que nós estamos trabalhando aqui, destrinchando versículo por versículo, Paulo reafirma um conceito bíblico, amplamente considerado, irmãos, no Antigo Testamento, e reiterado, reforçado no Novo Testamento, que é a revelação de Deus através das obras por ele criadas. Diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Amados, esse tipo de revelação não substitui, evidentemente, a revelação especial de Deus. O sol, a lua, os mares, né? Tudo que Deus criou, né? E as pessoas entendem, os que não são ateus, né? Os que não são gnósticos, né? Eles, mesmo assim, tudo isso, reconhecer, Deus criou realmente o céu, Deus criou realmente as estrelas. Isso tudo não tem nada de tão importante e não substitui a evidente revelação especial de Deus, que é Jesus Cristo e a palavra. Entretanto, irmãos, torna os homens, na verdade, indesculpáveis ante o juízo de Deus. O texto diz assim, queridos, tais homens são por isso indesculpáveis, versículo 20. Devido a eles verem e reconhecerem Deus na criação, isso já os torna indesculpáveis. Eles precisam não somente reconhecer Deus na criação, mas eles precisam reconhecer que Jesus foi enviado. Jesus sofreu, Jesus foi humilhado, Jesus morreu numa cruz e ressuscitou, para todos aqueles que nele crê, não pereça e tenha a vida eterna. Amados, se eles rejeitam a revelação principal, se eles rejeitam a revelação geral, que é visível, que é tangível, né? Quanto mais a revelação especial, que é assimilada pela fé. Porque para crer em Jesus, queridos, nós precisamos ter fé. Ter fé mediante a Escritura, mediante a iluminação através do Espírito de Deus, nos fazendo compreender a palavra, porque a Bíblia diz que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos crer no Senhor, crer na palavra dele. E um coração totalmente corrompido, totalmente depravado, não vai dar espaço para isso. O terceiro sintoma de um coração depravado é a profanação da honra de Deus. Um dos principais sintomas, queridos, da depravação humana é a rebelião. A rebelião do homem contra Deus. Nos versículos 21 a 23 e o versículo 25, Paulo diz assim: Paulo descreve a loucura dos que ultrajaram a glória de Deus através da idolatria, adorando e servindo a criatura. Olha só, adorando
e servindo a criatura em lugar do Criador. Hoje muitos, amados, têm honrado a Deus, têm desonrado a Deus ao tomar o seu nome em vão, a praticar idolatria. E quando me refiro à idolatria, não é só imagens, não. Idolatramos filhos, podemos idolatrar maridos, podemos idolatrar bens materiais, podemos idolatrar o dinheiro, né? O crente que tem a mão de figa em relação à oferta e dízimo, a Bíblia chama ele de avarento. E a Bíblia diz que a avareza é comparada à idolatria. E às vezes ele que não é dizimista, ele que não é ofertante, ele está falando mal do católico, que está adorando a imagem. Ó, o católico está adorando a imagem, mas ele está adorando o dinheiro. Então, amados, nós precisamos ter essa visão, que em vão, né, ao praticar idolatria, ao blasfemar, ou simplesmente ao ignorar a existência, o poder e a santidade de Deus. Quando o trono do coração não é ocupado pelo Senhor, todo tipo de idolatria acaba tomando esse lugar. Você entendeu isso? Você entendeu que no seu coração, no meu coração, existe um trono? E quem senta nesse trono é que dirige a nossa vida? Tem pessoas, irmãos, que elas são guiadas pelo espírito de pornografia. Quem está sentado no coração dela é pornografia. Tudo dela rege em torno da pornografia. Tem pessoas que o que está no trono dela é a ira. Tudo nela gira em torno da ira. Tem gente que é mentira. Porque o coração da gente está depravado. E no meu coração e no seu coração, já que existe esse trono tem que ter o Senhor sentado nele. É o Senhor que tem que tomar este lugar. E hoje você precisa dizer: Senhor, em nome de Jesus, eu quero destronar do meu coração tudo que não vem de ti. Eu quero que o Senhor sente no trono do meu coração e reine. Aleluia. Reine, tome conta, dirija. Glória a Deus. Outra depravação, outro sintoma de uma depravação humana, queridos, é a depravação moral e social. Quando os homens vão descendo na escala da depravação, tornam-se costumazes e deliberadamente insensíveis à revelação divina, à graça de Deus. E eles atingem o ponto mais crítico em que acabam sendo entregues a si mesmos. É algo duro, irmãos, né? Porque as pessoas, por não compreenderem a palavra, porque Deus é amor, sim, Deus é amor, mas é justiça, está escrito. Por isso que eu pedi a você, anote aí, leia Romanos 1, 18 a 32. Os homens com seu coração depravado chegam a um estágio que o próprio Deus os entrega. Deus entrega, diz: ó, vai. Já que você quer assim, vai. Se mate, se acabe. Está escrito na palavra de Deus. Não é o pastor que está falando, não. Está escrito. Né? Versículo 28, né? Diz assim a palavra de Deus: para praticarem coisas inconvenientes. Os sintomas da depravação humana se manifestam a todo tempo e em todo lugar. Tudo isso pelo coração corrompido, que despreza a Deus, despreza a sua palavra. O coração corrompido, irmãos, ele está para abrigar todos os tipos de ídolos, que prometem o que nunca podem entregar. Isso é a felicidade do pecador. Já viu a pessoa, ela vai pra balada, bebe, usa drogas e tal. Felicidade! No outro dia acorda com enxaqueca, mal-estar, menos dinheiro no bolso, consequentemente menos saúde, cabeça doendo. Às vezes não sabe nem o que fez, ou o que fizeram nela. São as consequências, irmãos, do pecado. Mas eu quero dizer que esse coração tem cura. O coração depravado, o coração dominado pelo pecado tem cura. O coração corrompido tem cura, irmãos, porquanto a graça de Deus, ela se manifestou de uma forma salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade,
deixadas de lado a impiedade e as paixões do mundo, venhamos a viver o presente século. Tito, ele fala aqui, no capítulo 2, se você puder ler, nos acompanhe, caso contrário, anote aí. Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14, que diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou, salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, aleluia, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Você quer ser esse povo? Glória a Deus. Deus pode fazer isso. Deus pode dizer, ele é meu, é exclusivamente meu. Você sabe quando o Senhor vai dizer isso para você? Quando ele estiver sentado no trono do seu coração. Aleluia. O texto de Romanos, que nós lemos, ele fala de um tratamento radical, aplicado por Deus contra o mal da depravação humana. Ele diz assim, olha, recebem em si mesmo a merecida punição do seu erro. Aquilo que eu falei lá. Chega um momento que Deus diz, ó, vocês querem ir? Vão. E vocês vão receber o que vocês estão procurando. Às vezes tem pai que faz isso, já viu? Eu vou. Você quer ir, vá. Aí o filho vai lá, quebra a cara, arrebenta a cara. Deus também age assim, irmãos. Versículo 27 de Romanos, capítulo 1. Deus fala isso. Recebem em si mesmo a merecida punição do seu erro. Irmãos, é oportuno lembrar, porém, que essa é uma medida extrema. É uma medida dispensada àqueles que se recusam a valer-se da graça de Deus para que sejam curados. São pessoas que não querem. São pessoas que não querem conta com Deus, aliança com Deus, intimidade com Deus. Então essa medida extrema de Deus é para essas pessoas, né? Que não querem ser curadas, não querem ser transformadas, não querem ser santificadas. A graça de Deus, irmãos, ela é aplicada pelo Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. É um poderoso remédio. É um poderoso remédio, é um poderoso antídoto que transforma e santifica as nossas vidas. Ou seja, vivifica o que está espiritualmente morto, sara o que está espiritualmente enfermo e purifica o que está moralmente enlameado e restaura e renova o que está psicologicamente deformado. Amados, a depravação humana que subjuga o coração humano tem cura. Tem cura! Tem cura, sim! Não se desespere. Você que está me ouvindo agora, ou vai me ouvir depois, você pode, pastor, não tem jeito, eu gosto de pecar, mas se você quiser, e você sabe que as coisas que às vezes você tem lhe feito mal às pessoas que te amam. E se você quiser de fato mudar de vida, eu quero dizer para você que tem cura. E por isso que podemos cantar, recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado. Todo mundo conhece esse corinho, né? Todo mundo conhece. Deus pode fazer isso e você poderá estar cantando de verdade essa canção. E diante disso, irmãos, para finalizar, devemos crer que o Evangelho da Graça que pregamos, esse Evangelho da Graça que nós pregamos, ele é o poder de Deus. E ele é capaz de prevalecer contra toda a depravação total, penetrando o coração humano, desalojando todos os ídolos ali instalados, para que o Senhor Jesus reine de maneira exclusiva e absoluta. Aleluia! Deixe Deus reinar. Deixe Deus reinar. Deixe Deus reinar no seu coração. Destrone todo ídolo que ocupa o lugar de Deus, que tenta roubar o lugar de Deus. Ore comigo nesta hora. Entregue seu coração ao Senhor. Peça para Ele reinar no seu coração. Peça para Ele sentar no trono do teu coração.
Pai amado, em nome de Jesus, louvamos o teu nome, rendemos graças ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra que veio do teu trono, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor mostra a enfermidade, o Senhor mostra a doença, mas o Senhor também mostra a cura. O Senhor mostra o teu cuidado, o teu amor. Pai, eu quero pedir a bênção para os teus servos que estão nos assistindo ao vivo agora. Quero pedir a tua bênção para os teus servos que vão assistir de forma remota. E que o teu Espírito Santo possa estar atuando. E que em nome de Jesus, de fato, todo ídolo, Senhor, seja qual for, seja o mais aparentemente inofensível que for, seja retirado do nosso coração. Seja o medo, seja, Senhor, o orgulho, seja a vaidade, seja a idolatria a ídolos, a dinheiro, a filhos, a casa, a carro, emprego, seja o que for, Senhor, que tira a tua primazia nas nossas vidas e que tem servido como algo sentado no trono que só pertence a ti, seja extirpado, arrancado, aniquilado, destruído e lançado no abismo sem retorno, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós temos a nossa programação essa semana. Domingo pela manhã, nossa escola bíblica discipuladora, às 10 horas. Esteja conosco. Estamos estudando o nosso livro, fazendo caminho, ensinando discípulos, fazendo discípulos e ensinando caminho. Vamos falar no próximo domingo sobre a segunda lição. Vamos estar falando sobre conhecendo a Bíblia. Então, se você deseja adquirir esse livro, entre em contato conosco. Você vai estar tendo informações de valor e como eu posso mandar para você. Esse livro, ele ajuda o cristão a crescer e a amadurecer na fé. Já falamos sobre a primeira lição dele, que é a soberania de Deus, e vamos falar sobre a segunda lição, que é sobre a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas. Domingo, 17 horas, o nosso culto online presencial, às 5 da tarde, ok? Que Deus abençoe a você, sua família, e muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado a você que vai estar assistindo depois, em nome de Jesus. Com o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces e fortes consolações do Santo e poderoso Espírito de Deus, seja com cada um de nós, com cada família aqui representada e com todo Israel de Deus espalhado pelos 4 cantos da terra, em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos. Até a próxima programação, em nome do Senhor Jesus.